Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para recapitularmos juntos a lição da Escola Sabatina. O tema desse trimestre é Crescendo em um Relacionamento com Deus. Já estamos na lição de número 5. O tema da lição desta semana, Como Estudar a Bíblia. Vamos começar hoje pelo nosso verso áureo. Ele diz assim: Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías 55:11. Esse verso é bem interessante e nós podemos dividi-lo em 3 partes. A primeira é: ela não voltará para mim vazia. Então, toda a palavra que Deus fala, podemos colocar aí a palavra escrita também, a Bíblia, ela nunca volta para Deus vazia. Então é muito importante que a gente lance essas palavras para alcançar os corações das pessoas. Um segundo tópico bem interessante é: mas fará o que desejo. A palavra de Deus, ela sempre alcança o seu objetivo. Ela sempre faz aquilo que Deus deseja. E o terceiro e último, atingirá o propósito para o qual a enviei. Então, olha que verso maravilhoso. Ela nunca volta vazia, ela fará o que Deus deseja e ela alcança o propósito, ela alcança a vontade. Então, a palavra de Deus ela é muito forte. Devemos respeitá-la e lançá-la aos povos que não a conhecem. A lição de sábado, ela faz uma pergunta onde ela diz: você se lembra da sua primeira Bíblia? Eu me lembro da minha primeira Bíblia. E olha que interessante, todas as Bíblias pessoais que eu tive foram presentes. Eu nunca precisei comprar uma Bíblia. A primeira quem me deu foi o meu pai, e a segunda quem me deu foi o meu irmão. E eu as tenho, estudo e as guardo com muito carinho. Lutero escreveu: há vários anos tenho o hábito de ler a Bíblia inteira 2 vezes por ano. Se a Bíblia fosse uma grande árvore e cada palavra um pequeno galho, eu teria tocado todos esses galhos, ansioso para descobrir o que havia neles e o que tinha a oferecer. Lutero, então, ele era um grande leitor, um grande estudioso da Bíblia. Devemos seguir o seu exemplo também. Nessa semana, iremos ver quão maravilhosa é a palavra de Deus para nós. Domingo, prioridade. Você já tentou levantar cedo e ler a Bíblia sem pressa? Ellen White diz que é muito pequeno o benefício que se tira de uma leitura apressada das Escrituras. Pode-se ler a Bíblia inteira sem que se veja sua beleza ou compreenda sua profundidade, nem seus significados mais latentes e fortes. Então veja, quando nós levantamos de manhãzinha, cada um tem um cedo, né? Às vezes o meu cedo é às 5 da manhã, o seu cedo pode ser às 4. Mas então quando levantamos cedo e lemos a Bíblia sem pressa, absorvemos conhecimentos profundos. Agora, quando lemos a Bíblia correndo, a profetisa de Deus, ela diz que não tiramos nenhum conhecimento. Quando paramos para contemplar a beleza do caráter de Deus e a forma como ele agiu ao longo da história, nosso amor por ele só cresce. Então, quando paramos para ler a Bíblia e ver o caráter de Deus, vamos amar a Deus cada vez mais. A lição ela traz 3 tópicos aqui bem interessantes. Peça a Deus que desperte esse desejo em você. Qual desejo? De ler a Bíblia e estar sempre próximo dele. Entregue o seu tempo a Deus. Entregue. Deus vai organizar e vai fazer com que tenha tempo para você se dedicar a Ele. Busque a Deus mesmo quando não estiver com vontade. Então, você não tem vontade, mas mesmo assim, continue buscando a Deus. Buscar a Deus deve ser prioridade na nossa vida espiritual. Ele revela aqueles que o procuram sinceramente. Então, se procurarmos a Deus sinceramente, Ele vai se revelar a nós. A intimidade com Deus, ela começa de uma iniciativa pessoal. Devemos dar o primeiro passo.
e buscar sermos íntimos de Deus. Deus tem sido sua primeira busca como opção? Pense nisso. Quem busca a Deus de verdade o encontra. Quando buscamos a Deus de coração aberto, o encontramos. Segunda-feira, o melhor lugar. A lição de segunda-feira, ela começa nos lembrando de Cristo pelas madrugadas, orando e buscando a Deus. Ele tinha uma rotina diária de comunhão com o Pai. E o próprio Deus nos convida, dizendo assim: busquem a minha presença. Ele espera que a nossa resposta seja: buscarei, pois o Senhor, a tua presença. Vamos buscar a sua presença, Senhor. É a resposta que ele espera de nós. Você tem um lugar especial na sua casa, no seu trabalho, onde você dedica um tempo para orar a Deus e buscá-lo? Isso é muito importante porque cria rotina, cria hábito. Quando criamos o hábito de ir sempre ao mesmo lugar para esse encontro com Deus, fica mais fácil manter a rotina. Então, aquela poltrona especial, aquele cantinho no seu quarto, é muito importante que você tenha. Esse hábito, ele fortalece a sua rotina com Deus. A oração, ela é o canal direto de comunicação com Deus. Então, a oração, antigamente falavam assim, é uma ligação que você faz com Deus, né? Hoje podemos dizer, é um WhatsApp pessoal de Deus. Mas é o canal direto que você fala com o Deus, com o Criador do universo diretamente. Então é importante que você e eu tenhamos o hábito de orar. Não é um ritual, é uma conversa sincera. Sabe aquele ritual? Senhor, obrigado pelo dia, pela saúde, amém? Não, você tem que abrir o coração para Deus. Conte o que você passou, o que você deseja, o que você conquistou. Ore por um amigo, mas abra o coração. A constância, ela fortalece a fé. Então, quanto mais você ora, com certeza a sua fé ela vai se fortalecer. Sua oração é mecânica ou um diálogo verdadeiro com Deus? Orar é abrir o coração e ouvir a voz de Deus. Nós possamos ter uma constância nas nossas orações e orar a Deus diariamente, a todo momento. Terça-feira, estudo profundo da Bíblia. A lição de terça, ela vem com alguns tópicos e nós vamos começar com os 3 primeiros. O primeiro tópico é ore. Então nós já comentamos, né, a respeito da oração e na terça-feira ela reforça a importância da oração. A oração é essencial no estudo da Bíblia. Então ore, meu irmão, ore, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Devemos ser homens e mulheres de oração. O segundo passo aí começa a ficar um pouquinho mais sério. Leia e escreva. Então, ela nos aconselha, quando estivermos lendo e estudando a Bíblia, ler e escrever os pontos principais. Porque escrevendo você também aprende, você guarda na mente. Então, ler e escrever. Colocar no papel as ideias que vêm à mente ajuda a organizá-las na cabeça. Então, leia e escreva. Terceiro, compartilhe. E por que compartilhe? Quando você conta o que você aprendeu, quando você ensina o que você aprendeu, o maior beneficiado é você mesmo. Você aprende também. Então, ore, leia e escreva e compartilhe. E no finalzinho, 7 pontos bem rapidinhos. Ore pedindo que o Espírito Santo abra a sua mente. Segundo, escolha um versículo ou capítulo. Terceiro, copie à mão o texto. Ore, escolha um versículo e copie o texto. De novo, copie. Leia novamente com oração e sublinhe as principais partes. Anote o que essas ideias revelam para você. Ore e reflita sobre o impacto disso na sua vida. Pense em alguém com quem você possa compartilhar o que aprendeu. Então é um estudo profundo da Bíblia. Ore a Deus, leia, escreva, compartilhe. Dessa maneira você aprende, você ensina
E o mais importante, você vai ser muito abençoado por Deus. A Bíblia é a principal forma que Deus fala conosco. Devemos buscar a Bíblia, porque estando juntos da Bíblia, estamos juntos da palavra de Deus. Estudar a palavra transforma os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Não basta ler, é preciso aplicar. Então, a gente leu a Bíblia, nós lemos a Bíblia. É o bastante? Não. Devemos aplicar aquilo que lemos. Você apenas lê a Bíblia ou permite que ela transforme a sua vida? A palavra de Deus muda quem decide vivê-la. Quarta-feira, bênção em dobro. Existem várias formas de estudarmos a Bíblia. A Bíblia ela é um livro que você pode lê-lo e achar que você já leu tudo. Mas quando você lê de novo, você aprende coisas novas. É um livro maravilhoso. Mas olha, a lição ela diz, existem várias formas de estudarmos a Bíblia. Então você pode ler e estudar livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, autor por autor, o Novo Testamento, o Velho Testamento, você pode estudar só o Pentateuco, enfim, existem várias maneiras de estudarmos a Bíblia. Mas a lição, ela nos diz assim, uma das maneiras mais eficazes de estudo da Bíblia é quando você compartilha. A lição de terça, ela já disse algo sobre isso, mas a de quarta reforça. Compartilhar, estudar e compartilhar. É uma das maneiras mais eficazes de nós estudarmos a Bíblia. O tempo que passamos com Deus, estudando a sua palavra, não apenas fortalece nossa fé, mas também nos prepara para encorajar os outros ao longo do dia. Então, passamos tempo estudando, a nossa fé fica forte, revigorada, estamos cheios e podemos então encorajar as pessoas durante o dia. Olha que bênção. Afinal, é esse o papel do cristão. Ter um relacionamento com Deus. E juntamente com esse relacionamento, encorajar as pessoas também. A obediência é a prova do amor que temos a Deus. Relacionamento verdadeiro, ele envolve ação, não só palavras. Então, imagine você fala demais e faz de menos. Devemos fazer demais e falar de menos. Deus valoriza as atitudes que refletem a nossa fé. Deus fica contente, fica feliz, Deus se agrada de atitudes que refletem a nossa fé. Sua vida demonstra obediência ou apenas intenção? Amar a Deus é viver aquilo que Ele ensina. Quinta-feira, tão doce. Pense na sua sobremesa favorita. Pensou aí? Imagine o quão saboroso, o quão prazeroso é você se alimentar dessa sobremesa. Assim deve ser quando você lê e estuda a palavra de Deus. No Salmo 119, 103 e 104, diz assim: Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. O salmista diz que a palavra de Deus é doce para ele. E por meio dos ensinamentos de Deus ele consegue entendimento. As palavras de Deus são realmente doces para a alma e não se compara a nada que o mundo possa oferecer. A palavra de Deus, ela é viva e poderosa. Ela é uma fonte inesgotável de sabedoria. A palavra de Deus, como a lição diz, é doce. O relacionamento com Deus, ele impacta outras pessoas. Então, quando você tem um grande relacionamento com Deus, provando dessa palavra doce, com certeza a sua vida, através de Deus, vai mudar a vida das pessoas também. Testemunhar é resultado natural da convivência com Deus. Você não vai precisar forçar para mostrar que é cristão, forçar para mostrar que está com Deus. Quando você tem um relacionamento com Deus, isso flui de forma natural. A vida cristã deve ser visível no dia a dia. Sabe aquela pessoa que você vê na rua e você automaticamente fala assim, aquele ali é um crente?
É assim que a nossa vida deve ser. Quando as pessoas olharem para nós, elas devem automaticamente pensar: ali vai um filho e uma filha de Deus. As pessoas conseguem ver Deus em você? É o que eu disse. Quando olham para nós, o que pensam? Ali vai um crente? Ali vai um filho de Deus? O que a pessoa acha de você? Você deve transbordar as palavras e os ensinamentos de Deus. Quem anda com Deus, ele reflete Deus. É natural. Quem anda com Deus, reflete Deus. Chegamos à sexta-feira. Sexta-feira é um dia bem interessante que ele só nos aconselha e ele vem com alguns temas de Ellen White. Crescer com Deus é uma jornada contínua. Você vai sempre estar andando e crescendo com Deus, até quando Jesus voltar e nos levar para as mansões celestiais. Haverá desafios, mas também fortalecimento espiritual. Deus sustenta aqueles que permanecem com Ele. Se você está com Cristo, com Deus, não se preocupe. Deus vai te sustentar e te suprir das melhores maneiras possíveis. Você está avançando ou parado na sua caminhada com Deus? Crescer com Deus, meu irmão, minha irmã, é uma decisão diária que devemos tomar todos os dias. Eu espero que essa rápida recapitulação da lição o abençoe, o ajude e que nos alerte a cada dia buscar a palavra de Deus nos primeiros momentos do nosso dia, andarmos juntos com Cristo e refletirmos a imagem de Deus através das nossas vidas. Que Deus o abençoe, que Deus lhe dê saúde, paz e prosperidade.